Olá! Hoje o nosso foco é o capítulo 3 de Efésios e já começa forte, né? Paulo se colocando como prisioneiro de Cristo Jesus e ele diz que é por causa dos gentios. Exatamente. E ele já emenda falando de uma administração da graça de Deus, algo que foi confiado a ele, sabe? Para levar essa mensagem adiante. Certo. E essa administração tem a ver com tal mistério, né? Isso, o conceito central ali é esse mistério. É bom a gente entender que não é um enigma, tipo, indecifrável. Ah, sim. É mais um plano de Deus que ficou, digamos, oculto por um tempo, para gerações passadas, mas que agora, na época dele, foi revelado pelo Espírito. Entendi. Revelado aos apóstolos e profetas. Uma verdade que não se conhecia daquele jeito antes? Perfeito. Não naquela clareza, naquela forma específica. Ok. E o que seria, então, esse mistério revelado? Qual o conteúdo dele? O versículo 6 deixa bem claro, é a inclusão dos gentios, os não-judeus, né? Certo. Agora eles são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e olha só, participantes da mesma promessa que Israel tinha em Cristo. Tudo isso através do Evangelho. Uau! Pensando na divisão que existia entre judeus e gentios naquela época, Sim, isso é gigante, né? Uma virada total. totalmente revolucionário. Quebrava barreiras sociais, religiosas, tudo. E é interessante ver como Paulo se coloca nisso. É verdade, ele fala de si mesmo de um jeito muito humilde. Sim, ele diz ser o menor de todos os santos, é um contraste forte, né? A pequenez que ele sentia diante da grandeza dessa mensagem. Exato. As insondáveis riquezas de Cristo, que ele tinha que anunciar justo aos gentios. E ele atribui isso à graça. Diz que é a graça que o capacita para essa tarefa tão imensa. Faz sentido, e essa humildade é marcante. Mas o propósito parece ir além de só anunciar os gentios, né? Tem algo mais amplo aí. Tem sim. Paulo fala em manifestar a dispensação do mistério. E aí a coisa fica bem interessante. Como assim? Ele diz que a intenção de Deus era que sua sabedoria, e ele usa a palavra multiforme, variada, fosse conhecida agora. Sabe por quem? Pelos principados e potestades nos céus. Pelos poderes celestiais. E como? Através da igreja. É como se a igreja, essa comunidade unida de judeus e gentios, fosse uma vitrine cósmica, mostrando a sabedoria de Deus. Que imagem poderosa! A própria existência da igreja revelando algo nos céus. É isso. E ele conecta tudo isso ao propósito eterno de Deus, cumprido em Jesus Cristo. E qual a consequência prática disso pra gente, pra quem crê? Acesso. Ele fala em ousadia e acesso com confiança a Deus, pela fé em Cristo. As barreiras caíram, entende? A aproximação é livre. Muito bom. E diante disso tudo, ele faz um pedido aos efésios, né? Para não desanimarem por causa das tribulações dele, das prisões. Pois é, ele até ressignifica o sofrimento. Diz que as tribulações dele são glória para os efésios. É uma perspectiva diferente. Diferente, com certeza. E aí ele entra na oração e descreve a postura. Ponho-me de joelhos perante o Pai. Mostra reverência, dependência. É uma oração profunda. Ele não pede mudança de circunstâncias externas, mas força interior. Exato. Pede que Deus os fortaleça com poder pelo Espírito, no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos corações e que estejam arraigados e fundados em amor. Arraigados e fundados em amor, o amor como base, como alicerce mesmo. É a base de tudo na visão dele. E o ponto alto da oração é quase um paradoxo, né? Ele pede poder para compreender a imensidade do amor de Cristo, largura, comprimento, altura, profundidade. Sim, junto com todos os santos. Uhum. Mas logo depois ele pede para conhecer esse amor que excede todo o entendimento. Como pode compreender o que não se pode compreender totalmente? É um convite a ir além do intelecto, sabe? Talvez seja uma compreensão que vem pela experiência, pela imersão nesse amor, não só por análise. Uma compreensão vivencial, então. E o objetivo final disso? Serem cheios de toda a plenitude de Deus. É uma meta altíssima. Uau! Realmente. E é como se ele mesmo percebesse a grandeza do que pediu, porque ele termina o capítulo com uma doxologia, uma explosão de louvor. Sim, aquele final é muito forte.
Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele reconhece que a capacidade de Deus vai além da nossa imaginação e que esse poder já está agindo em quem crê. E por isso toda a glória a Ele, na Igreja e em Cristo, para sempre. Amém. Um fechamento incrível. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão, talvez, baseada justamente nesse pedido de Paulo sobre conhecer o amor de Cristo. O que significa, na prática, buscar conhecer um amor que, por definição, excede o entendimento? Como essa busca pelo que nos ultrapassa pode, de fato, moldar nossa caminhada de fé?